nessa introdução, há algumas características que Paulo também coloca em outras cartas. Mas quando observamos algumas coisas peculiares aqui, singulares, nós percebemos que esta é a carta, digamos assim, do coração do apóstolo Paulo. Uma carta, de certa forma, mais amorosa. Não que as outras não tenham sido, porque o foram também. Mas há um caráter de amor e de uma ligação especial entre o apóstolo Paulo e os irmãos de Filipos. E por mais que o apóstolo Paulo estivesse preso, ele manda uma mensagem que é contraditória para esse mundo e para o nosso gênero humano. Um homem algemado, em carta ou por carta, ele convoca os seus irmãos de Filipos dizendo: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos, alegrai-vos. É uma carta que tem um tom de alegria, uma carta que tem tom de gratidão, de louvor e adoração a Deus. Como conceber que alguém que está preso, sem saber qual é o seu destino, vai dizer isso para os seus amigos, para os seus irmãos? Para nós é contraditório, mas o apóstolo Paulo faz isso nesta carta. Ele também agradece a Deus, claro, pelo que ele ouve dos irmãos da igreja de Filipos, que continuam firmes, lutando pela fé evangélica. E mesmo sendo grato e ouvindo da boa mão do Senhor, inclusive que ele diz que vai completar esta obra que ele começou, ele diz: mas continuem vivendo assim. Observem comigo aqui o versículo 27 do primeiro capítulo da carta aos Filipenses. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Por mais que Paulo conhecesse aqueles irmãos, que estivessem ouvindo coisas boas, ainda assim ele diz: olha, continuem, vivam acima de tudo de modo digno do evangelho ao qual vocês foram chamados. Mesmo sendo uma igreja amada e que estava sendo guiada pelo Senhor, sem dúvida alguma Paulo ficou sabendo de algumas questões, sem dúvida através de Epafrodito, outra vez de algum outro irmão também, que havia algumas demandas entre os irmãos. Eu quero que você observe comigo, vá uma página aí à frente, e você veja no 4º capítulo, inclusive ele cita 2 nomes aqui, sem dúvida alguma de irmãs que eram preciosas para o apóstolo Paulo. No 4º capítulo, no 2º versículo, onde ele diz: rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. Sem dúvida alguma, essas irmãs estavam em conflito. E talvez, ficamos pensando e meditando quando estudamos, talvez estivessem até sem se falar. Talvez se trabalhassem e labutassem juntas em algum ministério. Fico pensando que talvez tentando transportar, contextualizar, se fossem as duas membros atuantes da SAF, no mesmo departamento, estavam agora brigadas e separadas. Talvez uma tenha ido para outro departamento e dito: eu não quero mais trabalhar com Síntique, eu não quero mais trabalhar com Evódia. Tentem imaginar agora irmãs próximas. Tentem imaginar pessoas queridas em conflito e que inclusive já não tenham mais a disposição para comungarem e até para se comunicarem, se cumprimentarem. Paulo então faz esse rogo aqui. E volta comigo aqui mais uma página. Veja aqui no 2º capítulo, no início, depois da saudação, depois de cientificar os irmãos de algumas coisas, Paulo começa aqui, e essa parte tem estreita relação com essa perícope que nós lemos, com o trecho que nós lemos, que ele diz aqui, começo do 2º capítulo: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória,
mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Talvez as demandas em Filipos não fossem talvez tão fortes ou gritantes como da igreja de Corinto. Talvez não houvesse tantas disputas assim como houve em Corinto. Mas Paulo toma ciência do que está acontecendo e de alguma forma demandam essas coisas, questões de unidade, de amor, de pensarem a mesma coisa, de concordarem, de viverem em harmonia no Senhor. Paulo então escreve, e neste trecho aqui, Paulo está dizendo: olha, eu sei que há estas coisas aí entre vocês, eu sei que há estas virtudes em vocês, então por isso, completem a minha alegria, de modo que vocês pensem a mesma coisa, para que vocês tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, a mesma disposição de espírito, o mesmo coração, disposto a servir a Deus, amar a Deus e também amar e considerar o irmão. Paulo então, para argumentar com esses irmãos, Paulo dá a eles o exemplo por excelência de humildade e de submissão e também de serviço a Deus e aos amigos e aos irmãos, que é o próprio Senhor Jesus. Volte seus olhos ao trecho que nós lemos, a partir do 5º versículo, quando Paulo começa a falar um pouco mais sobre o Senhor Jesus. Esta é uma das mais belas passagens cristocêntricas do Novo Testamento. É um trecho onde Paulo expressa e expõe aqui a humilhação de Cristo e também a sua exaltação. Então vejam aqui comigo, 5º versículo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quando falamos aqui de sentimento, não entendam simplesmente como uma emoção ou como algum impulso da natureza humana, mas entendam aqui como uma disposição. Tem a ver com vontade, tem a ver com a alma disposta a servir. E é por isso que Paulo coloca aqui: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, a mesma disposição. E ele vai expor com mais detalhes o que ele está dizendo com este 5º versículo. Veja aqui no 6º versículo: pois ele, Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, ou seja, Cristo sempre foi, desde a eternidade, Deus. Quando ele fala aqui forma de Deus, ele se refere à essência de Cristo, porque Jesus Cristo é Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Sem dúvida alguma, esta carta do apóstolo Paulo também serve como um antídoto para o que nós conhecemos e sabemos que na época estava se divulgando, começando a se disseminar algumas heresias, e entre elas o gnosticismo, que negava a divindade de Cristo. E aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve para fortalecer os irmãos e para instruí-los em como proceder diante do Senhor, na igreja e também para com os de fora. E nessa afirmação aqui ele diz: pois ele, Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, ou seja, sempre, desde sempre, Cristo é Deus. Desde a eternidade e para a eternidade, Jesus Cristo é Deus. E aí diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não segurou isso para si, ele não tomou isso para si e disse: não, eu sou Deus, e não vou cumprir essa missão que eu estou aqui para cumprir. Vocês vão entender um pouco mais agora. O 7º versículo vai explicar um pouco melhor isso. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Quando diz aqui se esvaziou, é que Cristo, por um tempo, renunciou às suas prerrogativas de Deus, para aqui na terra caminhar,
viver e ser o homem perfeito, que agradou em tudo a Deus e entregou a sua vida na cruz pelo seu povo eleito. Ele esvaziou-se. E Paulo vai explicando um pouco mais isto. E como foi que ele fez esse esvaziamento? E aqui ele vai dizendo, assumindo a forma de servo. Aqui, servo, é o que nós conhecemos o termo doulos. Um servo, naquela época, alguns também podem traduzir por escravo. Era alguém que estava à plena disposição do seu senhor a toda e qualquer hora do dia, inclusive da noite, inclusive às madrugadas. Se o senhor, por exemplo, chegasse de uma viagem ou de algum lugar de madrugada, o servo deveria estar à porta com uma bacia com água limpa e com uma toalha para lavar os pés do seu senhor e enxugar, para que o seu senhor então pudesse entrar em sua casa. E depois, se ele precisasse e quisesse comer, o servo iria servir a sua comida. E depois que o seu senhor estivesse satisfeito e dissesse, então eu vou dormir, você pode dormir agora, o servo então poderia voltar para a sua cama e voltar a dormir. No Velho Testamento, em várias partes dos profetas, nós vemos Cristo sendo anunciado e profetizado como o santo servo do Senhor. Uma das passagens mais belas, sem dúvida alguma, é de Isaías, no capítulo 53. Na verdade, começa do capítulo anterior, o 52, a partir do versículo 13, onde ele vai dizendo, eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, ele será sublime, e muitos vão pasmar quando olharem para ele. E aí, no início do capítulo 53, ele vai dizendo, quem creu em nossa pregação? E a quem foi confiado, o revelado braço do Senhor? E ele vai dizendo que este servo, este santo servo, tomou sobre si as nossas dores, iniquidades, o que estava reservado para nós. A ira de Deus caiu sobre ele, porque sobre ele caiu o pecado de nós todos. Mas a Deus agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E depois, no final do capítulo, ele vai dizendo, mas o meu servo justo, ele ficará satisfeito quando ele olhar e ver o penoso trabalho da sua alma. Aí ele ficará satisfeito, porque com o seu conhecimento justificará a muitos. Em vários outros capítulos de Isaías, também nos Salmos, Cristo é profetizado e apontado como o santo servo do Senhor, que viria para cumprir toda a sua vontade, o servo perfeito, santo, impecável. Este é o Senhor Jesus, que assumiu a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens. Cristo, sim, e reconhecido em figura humana, ou seja, o Criador de tudo que existe, o supremo Criador de tudo, como João coloca no primeiro capítulo do seu Evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nada do que foi feito sem ele se fez. E no versículo 14 ele diz, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Parte do esvaziar-se incluiu o Criador de tudo, aquele que habita em luz inacessível, no lugar onde homem algum jamais chegou, que criou tudo pelo poder da sua palavra, veio assumir a forma humana, veio tornar-se como sua criatura, como homem, assumir a natureza humana. E a partir do 8º versículo ele vai dizendo, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Não dá para imaginar uma humilhação como esta. Isso é loucura. Mas essa é a loucura na qual nós cremos. Cristo, o Senhor Jesus Cristo, Deus, Criador de tudo, dono de tudo,
veio se tornar como uma das suas criaturas. Veio se tornar carne e osso. Ele veio para se limitar ao tempo e ao espaço, a transpirar. Como já compartilhamos numa outra mensagem, ele fez tudo desde o início. Ele se submeteu a nascer de uma mulher, se submeteu a ficar num ventre durante os 9 meses, provavelmente, e sair como qualquer bebê sai, ser tomado nas mãos por uma mulher, ser criado por um homem, por uma mulher. Muito provável que tenha engatinhado, dado os primeiros passos, ficado nos braços de Maria, de José. Ele aprendeu um ofício. Ele foi carpinteiro também. Ele trabalhou junto com aquele que foi conhecido como seu pai aqui na terra, o homem que ajudou a criá-lo, José. E quando olhavam para ele, diziam: não é este o filho do carpinteiro? Não conhecemos suas irmãs e os seus irmãos? Por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quem é este? Que não tem nem 50 anos, diz que já viu Abraão. E se escandalizavam nele. O Supremo Criador de tudo assumiu a forma humana. Ele veio aqui, que caminhou nessa terra como eu e você caminhamos. E mais, ainda no 8º versículo, ele tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Quando olhamos para Deuteronômio, no capítulo 21, você pode olhar depois. Todo aquele que fosse pendurado no madeiro era considerado maldito de Deus. Ele assume a forma humana, se limita ao tempo e ao espaço, e vai para uma cruz. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. O autor da vida veio para morrer, para nos dar vida, para cancelar nossos pecados, para restaurar a nossa comunhão com o Pai. Cristo fez tudo isso, até a morte, morte de cruz. E naquela época, ser crucificado era algo cruel. Lembremos das passagens que falam pelo que ele passou quando foi preso. Ele se deixou amarrar, porque ele mesmo disse: ninguém tira a minha vida de mim, eu voluntariamente a dou. Tenho poder para entregá-la, para dar-lhe, tenho poder para reavê-la, porque este mandato recebi de meu Pai. Ele se deixou amarrar, ele se deixou prender, ele se deixou humilhar, ele se deixou ser insultado por aqueles soldados que o espancaram, cuspiram no seu rosto. Você não é o rei dos judeus? Vamos lhe dar uma coroa. Pegaram uma coroa de espinhos e fincaram em sua cabeça. Ficaram batendo e dizendo: diz agora quem foi que te bateu. Carregou uma cruz pesada até o final. Foram ajudados por um homem chamado Simão, mas ele carregou a cruz, que era para mim, que era para você. E era uma morte cruel. Antes de subir a cruz, ele também levou chicotadas. Um pouco que se conhece do chicote romano daquela época era que em suas pontas eles tinham pedaços de ferro, de osso e de pedra. Ele literalmente foi rasgado em meio a essas chicotadas. Mas algo mais profundo deve tomar conta do meu coração e do teu. Porque este sofrimento humano, por mais terrível que tenha sido, não foi o maior sofrimento de Cristo. Porque naquele momento em que ele foi crucificado,
por poder e por graça de Deus, Cristo compactou em seu corpo. Ele trouxe para si a ira de Deus, reservada para mim, para você e para todos aqueles que foram achados e que forem achados nele e que forem salvos por ele. Deus, ele é eterno, ele é infinito em sua justiça, e um Deus infinito em justiça só pode ter a sua justiça saciada infinitamente quando ela é transgredida. Cristo naquele momento compactou toda a ira de Deus, que seria eterna sobre mim e sobre você, em seu corpo. O sofrimento da carne, por maior que tenha sido, não se compara a este, sem também levar em consideração aquele momento de separação entre Deus Pai e Deus Filho, juntos em harmonia, em unidade, em amor, desde antes da fundação do mundo, desde a eternidade. E ele chega a clamar: Deus meu, por que me desamparaste? Concretizando aquela profecia no Salmo de número 22. Cristo passou por tudo isso e venceu. Ele não ficou lá no túmulo. Aquele túmulo está vazio, porque ele ressuscitou. Ele voltou à vida, com a vitória nas mãos, para mim e para você, para que hoje vivamos para ele, para a sua glória, para o seu louvor e adoração, por aquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós, por aquele que se humilhou ao ponto de se tornar como uma das suas criaturas, deixar sua glória, lugar que é seu por direito, e vir passar por tudo aqui na terra, por mim e por ti, por amor a nós. Mas ao vencedor, ao Cordeiro que foi morto, que venceu, que está vivo e que reina, eis aqui agora o que o Senhor lhe reservou. Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Aqui não é uma exaltação qualquer, não é simplesmente grande ou grandiosa, mas é uma exaltação eterna. O exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Nós conhecemos também pelo Velho Testamento que o nome de Jesus significa: o Senhor é Salvador. O Senhor lhe deu o nome que está acima de todo nome, um nome que fora profetizado desde o Antigo Testamento. Ele será chamado Emanuel. Emanuel quer dizer Deus dentro do barro, Deus na natureza humana, partilhando da natureza humana, porque Cristo aqui, quando ele se torna homem, é um mistério que não conseguimos explicar, não temos como, mas ele continua sendo Deus e homem ao mesmo tempo. Um só, duas naturezas, a divina e a humana. E aqui, quando ele fala pelo que Deus exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, diante do nome do Senhor Jesus Cristo, os demônios são expulsos, as enfermidades também se vão, os grilhões da cegueira, do pecado, são quebradas, os olhos são abertos, o fraco é fortalecido, o morto volta a ter vida, por causa do nome do Senhor Jesus, nome recebido pelo Pai, nome dado pelo Pai. Neste nome há consolo. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro pregando ali no Evangelho, no livro de Atos, no 4º capítulo, e o versículo 12, você pode conferir depois. Este é o nome mais doce, mais sublime e ao mesmo tempo mais poderoso, mais glorioso e mais poderoso desse universo. E foi dado a ele, aquele que venceu a morte e o inferno, aquele que venceu a cruz por amor a mim e por amor a você. E aqui no versículo 10,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Não podemos esquecer de uma coisa aqui quanto ao versículo 9, quanto a esta exaltação do Senhor Jesus. O Cristo homem é o que fora exaltado aqui. Cristo, homem perfeito, o santo servo, sofredor, que venceu, este sim foi exaltado. A natureza humana de Cristo, do homem perfeito, foi exaltada por Deus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Nos céus, os anjos, seres celestes, todos se dobrarão diante dele. Na terra, todos aqueles que estão vivos, todos os seres humanos, debaixo da terra, todos aqueles que também morreram, estão destinados à perdição. E alguns aqui também classificam, dentro destes que estão debaixo da terra, Satanás e os seus demônios, Satanás e suas hostes infernais. Todos estes se dobrarão diante de Cristo. E no versículo 11 aqui, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Precisamos lembrar também aqui, Filipos era uma província romana, assim como Éfeso, como várias outras. Irmãos ali estavam sendo presos, entregues para serem jogados na arena, para serem mortos pelos gladiadores ou pelas feras. E vários deles também eram constrangidos a ficarem diante de autoridades romanas, ou às vezes do próprio imperador, para que aqueles que estavam ali afirmando Cristo como Senhor dissessem: negue a Cristo e diga que César é o Senhor. O que Paulo está dizendo aqui nesses 2 versículos é que todos os imperadores, todos os governantes deste mundo, os tiranos, todos que receberam poder para governar, que receberam de Deus, todos se prostrarão um dia diante do Senhor Jesus. Todos os César ou Césares, todos estarão lá prostrados diante do Senhor, para reconhecer que somente Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nero, Dionísio, Cláudio e tantos outros estarão diante dele e verão e reconhecerão quem é o verdadeiro e único Senhor deste universo, que é Jesus Cristo. Os irmãos de Filipos receberam esta consolação e este estímulo para viverem diante do Senhor em unidade, em humildade, uns com os outros. Quando nós vemos esta passagem, este ensino maravilhoso, sem dúvida alguma em nossa mente, em nosso coração, o anseio por este dia deve ser renovado em nossos corações. Porque nós vivemos para Cristo. Nós não vivemos para nenhuma outra coisa, para nenhum outro propósito maior que não seja para glorificá-lo. Porque quando vemos o que Paulo também escreve na 2ª carta aos Coríntios, no 5º capítulo, versículos 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu para que aqueles que agora vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Como ele afirma na própria carta aqui aos Filipenses, no 1º capítulo ainda: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O alvo da nossa adoração é Cristo Jesus, o Senhor. Ele é a nossa vida. Como cantamos, Ele é o motivo da nossa adoração. Ele deve tomar conta de cada área das nossas vidas, porque todas as áreas da nossa vida pertencem a Ele. Nós, por completo, pertencemos a Ele. Tudo que recebemos, dons, talentos, habilidades, recursos, capacidades, tudo foi dado por Ele para que Ele seja glorificado em nós, e em tudo aquilo, em tudo isso que Ele nos deu. Não há outro propósito maior para as nossas vidas. Por mais que ansiemos por este dia que vai chegar, em que Ele vai voltar para nos buscar e nos tomar para si eternamente, nós podemos viver dia após dia o senhorio de Cristo Jesus, o Senhor, sobre nós e em nós. Podemos proclamar
podemos proclamar àqueles que estão perdidos, que estão cegos, que estão em trevas, que Cristo Jesus é o Senhor da vida e da morte, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, que veio, que nasceu de uma virgem, que foi morto na cruz, mas que ao terceiro dia ressuscitou, foi assunto aos céus, onde está a destra do Pai, e aguarda o dia em que vai voltar para nos buscar e nos tomar para si. Essa é a nossa mensagem, que não pode deixar de ser pregada. Devemos falar sobre isto. E como havíamos colocado de início, Paulo percebeu e tomou conhecimento dessas demandas ali em Filipos. Irmãos que estavam com dificuldades em talvez amarem-se mutuamente, talvez de se perdoarem, talvez de um olhar para o outro como um irmão verdadeiramente, profundamente, que talvez não estivesse conseguindo olhar para o outro como alguém salvo pelo mesmo sangue, alguém que tem o mesmo Senhor. Estavam valorizando talvez as diferenças e até se apartando uns dos outros no convívio e dando um terrível exemplo para os de fora. Paulo vem aqui e dá esse exemplo do Senhor Jesus, o exemplo da humildade, porque a humildade é um dos pilares da unidade da Igreja de Cristo. A humildade é um dos pilares da unidade na Igreja de Cristo. E Paulo coloca o exemplo de Cristo, o exemplo por excelência de humildade, para que os irmãos de Filipos observem esse exemplo e vejam: ora, se Cristo fez tudo isso, será demais eu perdoar o meu irmão que caminha comigo? Será difícil demais eu olhar para ele e vê-lo como superior, atentar para ele e olhar primeiro do que ele necessita? Será que eu posso olhar para ele? Será que é tão difícil olhar para ele com misericórdia, com compaixão, com amor? Será tão difícil trabalhar com ele, talvez porque ele pense um pouco diferente de mim sobre algumas questões? Nós precisamos urgentemente, assim como os irmãos de Filipe naquela época precisaram, desse exemplo de Cristo vívido em nossos corações e com expressões práticas em nossa vida diária, na família, no estudo, no trabalho, na igreja, no ministério da igreja. Meus queridos, às vezes nós nos perdemos em muitas questões, às vezes em questões de liturgia, em questões às vezes de estilo no ministério, em tantas questões, e nós esquecemos de cultivar as virtudes que o Senhor conquistou para nós, legou para nós. Questões de liturgia são importantes, questões ministeriais também são importantes, mas elas não podem nos dividir. Nós precisamos atentar para a humildade do Senhor Jesus e buscar praticar essa humildade em nossas vidas, dia após dia. Você pode dizer, mas esse padrão é muito elevado. Mas é esse o padrão que as Escrituras nos apresenta. Não há outro melhor, não há outro maior. Cristo é o nosso exemplo. Se Cristo, sendo Deus, fez tudo isso por mim e por ti, será demais nos esforçarmos para conviver em amor e unidade com nossos irmãos? Eu acredito que não. Mas não por nós, mas pela graça de Deus, e por causa do seu Espírito Santo que habita em nós, e por causa da sua palavra que Ele nos deu para nos instruir e para ser a nossa regra de fé e prática. Meus queridos, algumas aplicações finais. Tentem imaginar aqui agora, vocês que são pais, tentem imaginar agora os seus filhos vivendo em desunião, em constante discórdia. E talvez você chegue a conhecer ou saber que eles não estão se falando. E talvez na tua frente façam uma média. O que você pensaria, o que você faria para que os teus filhos voltassem a pensar concordemente, para que voltassem a se amar e a se considerar um ao outro em amor? Nós precisamos urgentemente cultivar a humildade que Cristo legou em nós, porque em nós habita o seu Espírito.
E quando Paulo começa dizendo no 5º versículo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tenham no coração a mesma disposição para se entregar, para se esvaziar dos seus próprios desejos, ou interesses, ou preferências, para amar o irmão, para glorificar a Cristo com isso. Tenham em vós essa mesma disposição de coração para servir, assim como Cristo serviu. E Ele serviu com a sua própria vida. E Ele afirmou no Evangelho de João, no capítulo 15, nós conhecemos bem: ninguém tem maior amor do que este, em dar alguém a sua vida pelos seus amigos. A primeira epístola de João, no capítulo 3, e versículo 16, diz: nisto consiste o amor. Nisto consiste o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e nós também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Gravem esses textos, meditem nele, e que a humildade de Cristo seja imprimida, seja forjada no meu coração e no teu coração, para que glorifiquemos a Deus. E quando esse dia chegar, estejamos lá exultando, estejamos lá com o coração explodindo em alegria, por estar diante do nosso Senhor e Salvador, e junto com um grande coro dizer: só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que o Senhor nos dê a graça de cultivarmos estas coisas, de vivermos para a sua glória, seguindo os passos do santo servo, Jesus Cristo, o Senhor. E quando nos amarmos verdadeiramente, o mundo verá e crerá que Ele foi enviado. Vamos fechar nossos olhos. Vamos orar. Pai de amor e de infinita grandeza e misericórdia, nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo nossa pecaminosidade, nossas grandes limitações, nossas imperfeições, nosso andar trôpego e o nosso amor imperfeito, Senhor, tanto por Ti quanto por nossos irmãos. Senhor, queremos Te clamar por um genuíno avivamento do Teu Espírito Santo em nossos corações pela Tua palavra, Senhor. Dá-nos a graça de cultivar a humildade, padrão imposto e vivido pelo próprio Senhor Jesus. Senhor, dá-nos a graça de olharmos para os nossos irmãos como superiores, como pessoas que foram tão salvas quanto nós fomos, pelo mesmo sangue, pois temos todos um só Senhor, uma só fé. Fomos todos batizados num só batismo. E o Deus que habita em nós é o mesmo que está em todos e age por meio de todos. Senhor, nos ajuda a pensarmos concordemente no Senhor. Nos ajuda a termos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Senhor, nos ajuda a tomar cada dia a nossa cruz, negarmos a nós mesmos e caminharmos e trilharmos o caminho do discipulado com Cristo. Senhor, nos dá a graça de fazermos essas coisas para a Tua glória, para o Teu agrado, porque para isso fomos salvos. Senhor, eu Te peço por cada criança, por cada adolescente, jovem, por cada adulto, por cada idoso, Senhor, por cada família desta igreja. Te rogo, Senhor, também pela liderança. Senhor, nos ajuda a andarmos em unidade, nos ajuda a sermos humildes uns para com os outros, visando a glória de Cristo. Senhor, nos ajuda, porque precisamos de Ti para todas as coisas. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Te clamamos, Senhor, por Tua misericórdia e por Tua graça, que o Senhor nos ajude a caminhar assim. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.